Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à primeira videoaula de matemática. Nessa primeira videoaula, vamos falar sobre a regra de Cramer. Desde o ensino fundamental, você resolve sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas usando algum método como o da substituição. Nesta videoaula, vamos aprender como utilizar a regra de Cramer para resolver sistemas com três incógnitas. Neste slide, temos um sistema 3x3, três equações e três incógnitas. Incógnitas, para quem não lembra, são as letras. Vamos resolver pela regra de Cramer. A regra de Cramer também pode ser usada para sistema 2x2, onde nós temos duas equações e duas incógnitas. Nesse slide, vamos resolver o determinante da matriz dos coeficientes numéricos. A primeira coisa que iremos fazer é escrever a matriz dos coeficientes numéricos desse sistema. O coeficiente numérico são os números que acompanham as letras. Na primeira equação, nós temos x menos 2y mais z. O número que acompanha x é 1, o número que acompanha y é menos 2 e o número que acompanha z é 1. Por isso que ficou 1, menos 2 e 1. Na segunda equação, nós temos 2x mais y mais z. Os números que acompanham x, y e z é 2, 1 e 1. E na última equação, nós temos menos 5x mais 3y menos 7z. E os números que acompanham são menos 5 mais 3 e menos 7. A matriz ao lado, nós temos a matriz dos termos independentes, que é 0, 6 e menos 5. O nosso segundo passo será resolver o determinante da matriz dos coeficientes numéricos. Vamos pegar essa matriz e vamos calcular o determinante dela. Como é uma matriz 3x3, vamos resolver pela regra de Sarri. Nós temos uma matriz D e para calcular o determinante dessa matriz, utilizamos a regra de Sarri, que diz que devemos repetir as duas primeiras colunas e multiplicar os termos da diagonal principal, em seguida multiplicar os termos da diagonal secundária. Na diagonal principal nós temos 1 vezes 1 vezes menos 7, que é igual a menos 7, menos 2 vezes 1 menos 5 é igual a 10, 1 vezes 2 vezes 3 é igual a 6. Agora nós realizamos a operação. Menos 7 mais 10 mais 6 é igual a 9. Em seguida, multiplicamos os números da diagonal secundária. Menos 12 vezes 12 vezes menos 7 é igual a 28. 1 vezes 1 vezes 3 é igual a 13. 1 vezes 1 vezes menos 5 é igual a menos 5. Menos 5 mais 13 mais 28 é igual a menos 26. 9 menos 26 é igual a menos 17. Logo, D é igual a menos 17. O quarto passo é resolver o determinante da matriz dos coeficientes referente a cada incógnita. Trocamos a primeira coluna em questão pela coluna dos termos independentes. Nós temos nossa matriz dos coeficientes numéricos do sistema, que é os números que acompanham o x, y e z. Ao lado nós temos a matriz dos termos independentes. Quando formos calcular cada letra x, y e z, temos que trocar a primeira coluna pela coluna do termo independente. Em seguida, a segunda coluna pela coluna do termo independente e, por último, a terceira coluna do termo independente. No quinto passo, para calcular o determinante em relação à incógnita x, faremos o seguinte: vamos pegar a matriz dos coeficientes e trocamos a coluna de x
pelo dos termos independentes. A coluna do x era 1, 2 e menos 5. E trocamos pela coluna dos termos independentes, que é 0, 6 e menos 5. Por último, calculamos o determinante dessa nova matriz. Para calcularmos o determinante de x da matriz em relação a x, usamos a regra de Sarri, onde repetimos a primeira e a segunda coluna. Em seguida, multiplicamos todos os números da diagonal principal. 0 vezes 1 vezes menos 7, 0. Menos 2 vezes 1 vezes menos 5, 10. 1 vezes 6 vezes 3, 18. Agora multiplicamos todos os números da diagonal secundária. Menos 12 vezes 6 vezes menos 7, 84. 0 vezes 1 vezes 3, 0. 1 vezes 1 vezes menos 5, menos 5. Agora somamos os resultados da diagonal principal e da diagonal secundária. 28 menos 79 é igual a 51. Logo, dx é igual a menos 51. Para calcular o valor de y, trocamos os valores de cada coluna de y, que é menos 2, 1 e 3, pela coluna dos termos independentes, que é 0, 6 e menos 7. Era menos 2, 1 e 3, e ficou 0, 6 e menos 5. Para calcularmos o determinante de y da matriz em relação a y, usamos a regra de Sarri, onde repetimos a primeira e a segunda coluna. Em seguida, multiplicamos todos os números da diagonal principal. Multiplicamos 1 vezes 6 vezes menos 7, que resulta em menos 42. Multiplicamos 0 vezes 1 vezes menos 5, que resulta em 0. Multiplicamos 1 vezes 2 vezes menos 5, que resulta em menos 10. Agora multiplicamos todos os números da diagonal secundária. 0 vezes 2 vezes menos 2, 0. 1 vezes 1 vezes menos 5, menos 5. 1 vezes 6 vezes menos 5, menos 30. Agora fazemos a operação menos 52 mais 35, que resulta em menos 17. Logo, dy é igual a menos 17. Para calcular o valor de z, vamos fazer o mesmo processo que fizemos com a incógnita y. Trocamos os valores da coluna z, que é 1, 1 e 7, pelo do termo independente, que é 0, 6 e menos 5, resultando em uma nova matriz. Chamamos de dz o determinante da matriz em relação à coluna z. Repetimos a primeira e a segunda coluna. Em seguida, multiplicamos todos os números da diagonal principal. 1 vezes 1 vezes menos 5 resulta em menos 5. Menos 2 vezes 6 vezes menos 5 resulta em 60. 0 vezes 2 vezes 3 resulta em 0. Somando menos 5 mais 60, o resultado é igual a 55. Agora multiplicamos todos os números da diagonal secundária. 18 mais 20, que resulta em 38. Em seguida, fazemos a operação 55 menos 38, que resulta em 17. Logo, dz é igual a 17. No 10º passo, calculamos o valor de cada incógnita usando os valores dos determinantes que encontramos nos slides anteriores. A solução do sistema é: para calcular x, vamos dividir o valor de dx por d. Então, vamos dividir o valor de menos 51 por menos 17, que resulta em 3.
Para calcular o valor de y, vamos dividir o valor de dy pelo valor de d. Calculamos por menos 17 dividido por menos 17, que resulta em 1. Para calcular z, vamos dividir o valor de dz pelo valor de d. Dividimos 17 por menos 17, que resulta em menos 1. Temos agora os valores de x igual a 3, y igual a 1 e z igual a menos 1. Para escrever a solução S, temos que colocar na ordem x, y e z. A primeira ordem é x, que é igual a 3, a segunda é igual a y, igual a 1, e a terceira é z, que é igual a menos 1. Espero que tenham entendido o conteúdo e percebido que um dos fatores mais interessantes dessa modalidade é que vocês podem revisar as partes que ficaram em dúvida. Deixei para vocês a citação de Darkwater, que diz assim: assim como os pássaros, precisamos aprender a superar os desafios que nos são apresentados para alcançarmos voos mais altos. Fiquem com Deus, até a próxima, conto com vocês.